Oiê. E aí? Perder? Aí eu vou lá pegar. Sai pra mim, tá? Depois ela foi embora. Oi, Bá. Casa dela. Mas o filho Gabi, não tudo esperou bom? ninguém pegar a camiseta. Oi, Maju. Ela tinha que ir embora. Então não se tratar. Ani. Se ela não esperar ver a camiseta. Como é que foi de férias, gente? Aí o neto ainda foi dar inscrita Boa. Descansaram? Ah, a Jaqueline tá ali, ó. Parada, mas o Felipe já tá lá em cima. Tá ali parada conversando. Poliana tá que tá lá, né, Poli? Não vou dar nem uma. Falei, né? E se ela tocar no assunto, eu vou falar. Deixa eu mutar, Poli. Ah, gente, tudo certo, Bianca? Tudo bom? Bom dia. Marinha. Fala, Léo. Tudo beleza, filho? Clara. Gabi. Que saudade de vocês, gente. Saudade. Vocês estão fofos, viu? Deixa eu ver se tá faltando gente aqui. Tem uma galera chegando ainda. Opa, acabei de admitir. Oli, tudo bem? Bom dia. Tava rolando aí um conversinha. Aqui, eu entendo perfeitamente que aqui, daqui a pouco entra um neném cheio de cocô, com fralda, entendeu? Aqui minha casa é uma coisa, você não sabe o que está acontecendo aqui, essa pandemia, gente. Ó, nesse momento, eu tô aqui no escritório, esse aqui é meu escritório, biblioteca. A minha mulher ela é professora também, ela tá no quarto, no nosso quarto, certo? Lá tem aula também. Ela dá aula, ela dá aula para umas 30 turmas lá no universitário, onde eu trabalho aqui também. Fala, Arthur, beleza? E aí, as minhas filhas gêmeas têm aula na sala, entende? Cada uma lá com o seu tablet. O meu bebê, a caçula, a Cici, tá no colo da minha sogra, na cozinha, entende? E ela passeia pela casa, então, tipo assim, ela vai lá e fica um pouquinho com as irmãs, daqui a pouco ela vem aqui trocar uma fralda, cocô, começou a comer comida, então o cocô aumenta, entende? Vocês vão entender, o volume aumenta de cocô, então é uma coisa incrível. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas, né, a vida continua. Ai, ai, ai. Tá todo mundo aí? Fala, Marcelo. Marcelinho chegou. Tudo bem, meu amado? Tudo certo? A Lívia tá chegando agora. Deixa eu deixar ela entrar. Aí, deixei. Isso. Brom. Vamos começar, então. Oi, Livinha. Bom dia. Vou lá no arquivo. Vocês estão lindos, viu? Todos maravilhosos. Quem que é que tá ouvindo essa sonzeira? Sou eu não, né? O meu Spotify tá... Hã? Deve ser eu mesmo, Samirzão. Não, tranquilo. Desculpa aí. Não, tudo bem. Eu falei, esse novo normal não é tão normal assim, não. Ai, ai, gente.
Vamos lá, então. Eu achei que meu Spotify tava ligado, mas eu não ouço essas músicas muito loucas aí. Ai, ai. Vamos nessa, gente. Vamos lá, deixa eu pegar o seu roteiro aqui. Ai, ai, caramba, achei. Não, não é isso. Isso aqui são seus links, pô. Peraí. Ai, gente. Só um pouquinho, tá? Achei. Não, não achei não. Cadê vocês? Não, achei. Não, também. Peraí. Gente, eu tinha aberto o seu link. Peraí, tá. Vou abrir lá. Vocês estão de boa, né? De boa na lagoa. Todo mundo de boaça. Segundo ano. Roteiro de estudos. Achei. Peraí. Agora eu faço isso aqui. Tô craque no Zoom. Usou deito. Achei. Ó, vamos lá então. Deixa. Ah, não, já tá aqui. Não, não tá aqui não. Vou baixar aqui pra gente chegar lá no ponto onde nós paramos. Ai, gente. Eu não tô doido. Ai, peraí. Cadê você? Achei. Aqui. Ah, não. Peraí. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Cadê, gente? Achei. Falei, achei que eu tinha achado. Achei. Aqui. Nós estamos aqui, tá? Ó. Beleza? Ó, né? Na semana que antecedeu as férias, eu tinha falado para vocês que a França estava meio divididona, assim, sabe? A França era um turbilhão de ideias, de experiências políticas, né? Apesar da França não ter sido a pioneira na derrubada do absolutismo, é na França que começam essas transformações, né? As mudanças políticas que o mundo vai experimentar depois. Entende? Por exemplo, a República, né? Essa República, no formato que nós temos hoje, é uma experiência francesa, entende? Essa instabilidade política que a França passa marca muito a trajetória da França, porque ela meio que acho a palavra correta seria a vanguarda, né, nessas transformações pelas quais a Europa passa, que depois nós vamos experimentar também. Por exemplo, o iluminismo é francês, entende? Então as ideias de liberdade, as críticas ao sistema absolutista, as críticas a todo um sistema opressor que marcava a França acabou espalhando pelo mundo todo. O ideal da Revolução Francesa, o ideal do iluminismo, acabou influenciando, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, acabou influenciando os movimentos de independência do Brasil, entendeu? Então, as mudanças que a França passa, elas são muito importantes aí para a gente entender as transformações que o mundo vai passar também, tá? E em 1848, por que eu estou dizendo isso? Porque em 1848, a França vai viver mais uma grande revolução, muito parecida com a Revolução Francesa de 1789, uma espécie de reedição, né, da Revolução Francesa do passado. Por quê? Porque a gente vai ter um país nas mãos de um grupo que não quer tantas transformações, que são os moderados. Tá? A palavra moderação já implica nessa ideia, né, de que queremos moderar, nós não queremos mudanças radicais. Então, os moderados, eles querem evitar que a França passe por mudanças, né, muito radicais. Agora, quem defende essas mudanças radicais é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, os pobres, né? Eles querem grandes mudanças porque eles precisam. O André está querendo entrar aqui. Eles precisam dessas mudanças, entende, meus amores? Então,
isso que eu estou falando para você é muito importante, porque a França está passando por uma mudança política, é muito importante, só que, ao mesmo tempo, a burguesia está de volta ao poder. A burguesia, ela é mais moderada, ela está Ele tá de volta... ligando isso aí. Oi? Pera, foi... Acho que ele mutou. Acho que era o Andrew, né? Tava chegando aí. E quando você entra com o microfone aberto, porque provavelmente eu não desabilitei na hora de criar o link. Então, aí, quando você não faz isso, todo mundo que entra com o microfone aberto, entendeu? Aí você tem que correr lá e pá. Enfim, vamos lá. Então, nós temos uma França polarizada. Burguesia de um lado, proletariado do outro, certo? A burguesia não querendo mudanças substanciais, enquanto o proletariado quer transformações. E aí, eu indico para vocês um filme muito importante chamado Os Miseráveis, que conta um pouco a história da França em 1848. O filme Os Miseráveis é inspirado na obra literária do escritor Victor Hugo e conta a história de um sujeito que foi para a cadeia porque roubou um pão para alimentar o filho da irmã lá. Tá? Né? E ele acaba passando vários anos na cadeia e quando ele volta para a liberdade, ele passa por uma mudança muito grande. Ele volta a cometer um crime e tal, né? E ele passa a ser procurado na França, mas ele assume uma identidade nova e foge da justiça o tempo todo, né? Mas quando ele assume essa nova identidade, ele começa a se dar bem na vida e tal. Então, mas o que é o importante dessa obra literária e cinematográfica também, né, é que ela retrata com riqueza de detalhes a França do século XIX. Se você pensar, não sei se vocês conhecem a França, mas é um país hoje completamente diferente dessa época aí. A França era uma imensa favela, sabe? Onde a esmagadora maioria da população era muito pobre, não era pouco pobre, era muito pobre, entende? Então, se você assistir Os Miseráveis, que estava no meu planejamento, se as aulas fossem presenciais, entende? Então, na verdade, eu peço para vocês, mas é claro, se vocês não tiverem tempo, mas eu vou entender, né? As circunstâncias mudaram, mas é um exercício muito importante você assistir esse filme, tá? Porque ele é um retrato fidedigno da França do século XIX, agitada politicamente, economicamente muito pobre e politicamente muito polarizada também. Tá? Então, os protestos começam a acontecer. E aí, né, para evitar que os mais pobres, que os proletários, ou que a própria ideia do socialismo que já estava... Olha, presta atenção na data, o professor de sociologia deve falar com vocês também, que o ano de 1848 foi o ano do chamado Manifesto Comunista. Foi. Lá o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles vão lançar o Manifesto Comunista, eles vão lançar as ideias socialistas em defesa da classe trabalhadora. Então, ele faz esse lançamento, né? Lá na Europa começa a ficar mais forte o ímpeto socialista. Isso vai chegar no Brasil, por exemplo. O Manifesto Comunista chega até o Brasil. Né? Peraí, deixa eu ver aqui. Rafa, quem estava no poder mesmo na França nessa época? Era uma república, Ju. É uma república, tá? É um governo republicano com os moderados, com a burguesia no poder. Eu falei, é a reedição da Revolução Francesa. É uma reedição da Revolução Francesa. A burguesia está de volta ao poder, tá? A monarquia não existe mais e o proletariado agora mais consciente por conta das transformações pelas quais o mundo já passou. Nós estamos falando aí de 60 anos depois da Revolução Francesa, aproximadamente. Né? Então, existe o quê? Existe uma nova França, com a burguesia no poder, mas a diferença é que a classe trabalhadora, né, o proletariado, está mais consciente. Como é que a gente chamou o proletariado lá na Revolução Francesa? De sans-culottes, lembra? Os sans-culottes. Esses caras, eles estão bem mais conscientes da sua condição, eles estão bem mais organizados. Existe já uma teoria que os defende,
que é a teoria socialista. Então, os trabalhadores, o operariado agora planeja tomar o poder. Tá? E aí, nesse momento, mais uma vez, a história se repete. Nós vamos ter o quê? Um processo de radicalização política. Tá? Mais uma vez, politicamente, a França se radicaliza, e eu destaco para vocês a figura de um cara chamado Cavaignac, que era um general do exército francês, responsável por reprimir as manifestações e os protestos urbanos promovidos pela classe trabalhadora, que mais uma vez reclamava por direitos. Porque o que os trabalhadores querem? É fácil entender, eles querem direitos, eles querem proteção, eles querem melhores condições de trabalho, eles querem melhores salários, eles querem menor jornada de trabalho. É a pauta socialista da Revolução Industrial lá na Inglaterra, é a mesma coisa, entende? Entendeu? E o que ele faz com esses caras, com esses protestos? Né? Como que o general Cavaignac lida com esses protestos? Com muita violência. Entende? Ele vai mandar matar as pessoas, ele vai expulsar do país, né? Temos ali mortes e deportações que eu escrevi para vocês. Então, o que acontece? Uma grande repressão em relação à classe trabalhadora naquele momento. Tá? Esse é o grande momento da França, muito parecido com aquele momento francês do final do século XVIII, da época da Revolução Francesa de 1789. Tá? E aí, gente, essa república está proclamada, não está? A Maju estava perguntando quem está no poder. Quem vai para o poder em república é presidente. Então, a França vai ter uma nova Constituição. Tá? Agora, um avanço nós podemos observar, diante da própria pressão popular, é o chamado sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Né? O sufrágio universal é quando você concede cidadania a um amplo conjunto de pessoas, independentemente da sua renda. Né? O sufrágio universal é a garantia de direito e cidadania a todos os franceses, né? Independentemente da sua renda. Só que não esqueça que eu estou falando de homens e não de mulheres. Então, você tem o quê? Uma ampliação da cidadania, homens vão votar e vão eleger um presidente chamado Luiz Bonaparte. Ele é da família lá, do Napoleão Bonaparte, ele é sobrinho do ex-imperador francês, Napoleão Bonaparte. E o Luiz Bonaparte será o novo presidente da França. Eu quero que você pare um pouco, porque eu vou subir o roteiro para você ver como que as coisas estão acontecendo. Ó, a França, após a Revolução, vamos pegar, coloca aí, Revolução Francesa, tá? República, não é? Revolução Francesa de 1789, tá? Beleza? Tranquilo? Depois da Revolução Francesa, nós temos o quê? A Era Napoleônica. Então, a França deixa de ser república e passa a ser um império. Império Napoleônico. Aí, quando Napoleão cai, a França volta a ser o quê? Monarquia. A bata querendo entrar aqui. Monarquia. Revolução Francesa, 1789, república. Era Napoleônica, de 1799 a 1815, império, monarquia. Monarquia, de 1815 a 1848. Não é? Beleza? E aí, em 1848, o que nós temos? República. Certo, gente? Beleza? República está proclamada. República Francesa. Olha isso. Que leitura você faz disso? Queda da monarquia com a Revolução Francesa. Aí a Revolução Francesa, sistema republicano. Aí vem o Napoleão, império. Quando cai Napoleão, vem a monarquia. A monarquia cai de novo e vem a república.
Como é que leitura você faz isso? Instabilidade. Instabilidade. Se você pegar se você entender isso, aí você olha para a França hoje mesmo, hoje, né? E você entende por que os franceses eles têm muito pouca paciência com as coisas, né? Entende? Para caiu na França, eu costumo dizer assim, está jantando, caiu a sua colher ou o seu garfo, né? Você já faz um protesto. Entendeu? Caiu no chão, você já faz um protesto. Entendeu? Então, é assim. Na França é assim, tá? Qualquer coisa. Tá fazendo sol, de repente fechou o tempo, protesta. Protesta. Francês é assim. Eles são loucos. Vira carro, queima restaurante. Eles são doentes. São doidos. Mas pelo menos eles, né, eles não ficam paralisados diante do que eles consideram uma injustiça. Eu não sei se isso é uma virtude ou um defeito. Depende da visão de cada um. Mas o que não dá para negar é que eles não admitem as coisas que os incomodam. Então, nesse momento, você percebe uma instabilidade. Talvez essa instabilidade do passado faz com que os franceses lutem para preservar, talvez, suas conquistas atuais. Entende? E aí, galerinha, o Luiz Bonaparte vai começar a governar. O cara, velho, ele, na verdade, é uma reedição do tio, sabe? O momento é tenso, né? Porque a população, apesar do sufrágio, a população não tem uma situação economicamente muito boa. Os protestos nem sempre são por questões políticas. Os protestos também acho que nem sempre não. Na verdade, a maioria dos protestos são por questões econômicas. A situação econômica é ruim, entende? Então, o que acontece? A tensão popular, a pressão dos pobres faz com que ele tome uma medida bastante errada, assim, né? Porque ele vai dar um golpe de Estado. Ele vai dar um golpe de Estado em plena república recém-proclamada. Ele dá um golpe de Estado, cara. Ele mata a república no nascedouro. Porque a república tinha renascido, ele foi o primeiro presidente, e ele é o primeiro presidente, imediatamente ele dá um golpe nele mesmo. Ele deixa de ser presidente e passa a ser uma espécie de ditador, tal, né? Ele dá um golpe que ficou conhecido como o golpe 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte. Porque o tio dele tinha dado um golpe quando chegou na França. Como é que era o nome do golpe? Golpe 18 do Brumário. E aí, como ele deu um golpe igual o tio, chamaram esse golpe dele de 18 do Brumário de Luiz Bonaparte. E alguns alunos têm dificuldade de entender, ele pergunta assim, logo pergunta, Rafa, foi no mesmo dia 18 do Brumário? Não foi. É que ele só, porque como ele também é Bonaparte, ele fala, o teu tio deu um golpe, você deu um golpe, então esse é o seu 18 do Brumário. Este é o seu golpe, certo? Em 1851. Só que o interessante é que ele também faz algumas medidas que vão, de certa forma, dar uma melhorada na economia francesa. Ele vai incentivar a produção industrial, ele vai incentivar a geração de emprego, e ele dá uma melhorada na economia, certo? E aí, gente, ele faz o mesmo, o roteiro é o mesmo. Lembra o que o Napoleão fez? Ele organizou a economia francesa e depois perguntou para a população se a população queria que ele virasse imperador. O Luiz Bonaparte também fez a mesma coisa. Você deve estar se perguntando assim, mas poxa vida, que ele roubou o roteiro do tio, roubou. Agora, a população francesa acreditou nisso, talvez saudosa dos áureos tempos de Napoleão Bonaparte. Eu não tenho explicação para isso, confesso para você que eu acho isso um exagero do roteirista, né? Fazer uma cópia tão igual assim da trajetória do tio, mas foi isso que aconteceu, né? Ele vai, talvez ele apoiado, ele se aproveita da história do tio de sucesso que fez da França protagonista mundial no início do século XIX. Então ele se aproveita disso. E em 1851 ele vai virar, ele dá um golpe de Estado e aí ele realiza um plebiscito e a população aceita ele como imperador.
Só que aí, o que acontece? Ele é o imperador. Então, nós não temos uma república, galera. Nós não temos uma república. Deixa eu perguntar, deixa eu ver que tem a gente falando aqui. Voltar ali para cima, por favor, para copiar algumas coisas. Oi, Bá. Volto. Tem como voltar um pouco? Volto, Bá. Aqui, roteiro. Assim, Bá? Isso. Beleza? Brigadão. Nada, Morei. Eu vou... Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, tá? Enquanto a galera que tá copiando aí, aproveita, pode ficar tranquila, Bá. Copia devagarzinho. Deixa eu olhar o chat. Oh, meu Deus. Cadê o chat? Achei. Tinha alguém que tinha perguntado. Rafa, quem estava no poder mesmo nessa época? Era a burguesia, tá? A burguesia francesa. Beleza? Os moderados representam os interesses da burguesia, tá? Beleza? Sempre assim, moderado. A burguesia não quer mudar, porque a França já é um país industrializado. Então, a burguesia quer manter as coisas como estão. Já a classe trabalhadora quer mudar, porque a situação da França é péssima para eles, né? Antes de Bonaparte, o presidente era o Lamartine. Não, o Lamartine é mais para frente. Rafa, tem como voltar um pouco? Tava. Desculpa. Poli, explica novamente o sufrágio universal. Explico. Sufrágio universal é ampliação de direitos, tá, gente? Sufrágio universal é quando você concede direitos, principalmente o direito de votar. O Brasil é um país cujo sistema político é sufragista. Tá? Meninas, meninos, votam. Beleza? Completou 16 anos, pode votar que você tem esse direito. Isso é um sufrágio. Sufrágio universal. Quem assistiu às Sufragistas já é um filme que conta essa história de mulheres que lutam pelos seus direitos políticos. Tá? Então, Poli, sufrágio é isso. É a ampliação do direito à cidadania. Tá? Beleza? A maioria das nações democráticas hoje são sufragistas. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, mamá. Tem uma pergunta sobre a vitória dos moderados. Sim. Essa Assembleia Nacional foi para decidir quem ficaria no poder a partir das lutas políticas? Não, a Assembleia Nacional não é para decidir, mas a Assembleia Nacional é a transição, tá, dessa monarquia derrubada para uma república proclamada. Por exemplo, vou te dar o exemplo do Brasil, para você entender. Quando acabou a ditadura, né, no Brasil, os protagonistas, né, da política brasileira criaram uma Assembleia Nacional para criar uma Constituição para estabelecer o novo regime democrático. Então, a Assembleia Nacional é a transição de um regime que morreu para um regime que vai nascer. Tá? Então, é uma espécie de transição. A Assembleia Nacional é isso. A Assembleia Nacional, e assim, quem controla a Assembleia Nacional? É o grupo que está mais bem organizado. Entende? Então, no caso, a Assembleia Nacional ela foi fortemente influenciada pela burguesia. Entende? O poder, geralmente, quem controla politicamente um país é aquele que controla economicamente o país. Entende? E no caso da França, a França é um país industrializado e a burguesia é forte e é ela que vai dar meio que as cartas na Assembleia Nacional, tá? E é claro que ela vai fazer uma Constituição mais moderada, uma Constituição que não vá promover grandes mudanças, porque as grandes mudanças não são do seu interesse. As grandes mudanças são do interesse daqueles que estão perdendo. Não sei se você entende. É aquela velha história. O time que está ganhando não se mexe. Né? Então, a burguesia é moderada porque não quer muitas transformações. O proletário, o que é? O proletário é progressista, porque ele quer mudanças, ele quer transformações, porque a situação do jeito que está não está boa para ele. Entendeu? Então, aqui, ó, a Assembleia Nacional, se você para fechar quem está no poder, tá? Eu diria que a burguesia está dando as cartas nessa transição para a nova República Francesa, certo? Ela que vai dar as cartas. E essa Constituição
Pode falar. Vamos lá. É que eu fiquei meio perdida, porque semana passada, eu lembro que você passou do Luiz Felipe de Orleans, daí ele tinha um voto censitário, daí os socialistas e republicanos se uniram para tirar o Luiz Felipe. Daí depois você passou que teve a Segunda República Francesa, que era do Lamartine. Só que daí agora você falou que ele é depois do Luiz Isso, Bonaparte. desculpa. Na hora que eu fiz o nosso roteirinho aqui, eu pulei o Lamartine, tá? Então você tem fim da monarquia, a república, e agora nós temos o quê? Ó, a monarquia vai acabar, o Luiz Felipe, tá? Daí você tem a política dos banquetes, a queda do Luiz Felipe e a Segunda República Francesa, na verdade, ela vai ser um pouco mais curta. Por quê? Porque existe aquela tensão entre burguesia e proletariado. Isso não acaba. Aí eu entrei nas chamadas lutas políticas. Ou seja, eu deixei o cenário francês desenhado para você, certo? Lutas entre socialistas, entre liberais moderados. E aí, enquanto essa república aqui está sendo consolidada, estabelece-se o quê? Uma Assembleia Nacional. Então, Lamartine, ele faz parte desse processo transitório. Ele é um cara que conduz essa transição, tá? Só que ele sai do poder, por quê? Porque uma nova Constituição realiza uma eleição e nessa nova eleição o presidente eleito é o Luiz Bonaparte. Então, ele é o sucessor do Lamartine, tá? Ele vem depois do Lamartine e ele é o primeiro, de fato, a ser eleito pelo povo. Porque com a República não teve eleição, teve uma proclamação de uma República porque eles derrubaram a monarquia. E agora o Luiz Bonaparte ele vai ser eleito presidente da França pelo povo francês. E é nesse momento, mano, que ele trai o povo francês ao dar um golpe de Estado e implantar ali, né, uma ditadura temporária até que ele consegue o respaldo da população para proclamar ali o Segundo Império Francês. Acho que agora eu consegui desenhar melhor para você, né? Então, ainda a Assembleia, o que acontece? A Assembleia está entre o Lamartine e o Luiz Bonaparte, tá? O Lamartine conduz a proclamação e o Luiz Bonaparte, por sua vez, né, vai consolidar a República com a eleição dele. Só que ele trai o princípio republicano ao dar um golpe de Estado. Ele dá um golpe de Estado e consegue respaldo da população, ele consegue o plebiscito, né? Consegue se transformar em imperador, e isso fica evidente numa nova Constituição, que vai sepultar os princípios republicanos e restaurar plenos poderes e restaurar uma espécie de império napoleônico francês. Tá? Então, a República vem, e agora, com o fim dessa República após o golpe de Luiz Bonaparte, nós temos o quê? O Segundo Império. Tá? Nós temos o Segundo Império Francês. Qual é o primeiro império? Do Napoleão. Os dois impérios são napoleônicos. Tá? O primeiro império, Napoleão I. O segundo império, Napoleão III. Por que é terceiro? Porque não é o filho do Napoleão, é o sobrinho do Napoleão. Tá? Por isso que não é o Napoleão II. Beleza? Ele vai ter plenos poderes, do jeito que eu estou falando. Tá? E aí, esse outro plebiscito que ele vai realizar, só o vai nomear imperador com um título de Napoleão III. Tá? Beleza? Então, ele realiza dois plebiscitos. Um para tomar o poder e controlar, uma espécie de poder ditatorial, e o outro que vai nomeá-lo imperador. Então, são dois plebiscitos que são realizados. Beleza? E aí, aqui que é o mais importante. Ele vai realizar um governo imperial do jeito do tio dele. É como se eu estivesse dando aula de Napoleão de novo. Como se eu estivesse dando aula de Império Napoleônico de novo. Ele controla a política, ou seja, ele é um ditador. Tá? Ele sufoca o poder legislativo, porque tinha com a República, a recente República destruída, o poder legislativo era forte, toda a República né? O poder legislativo é fundamental em um governo republicano, como todo governo republicano tem que ter um legislativo. Ele vai marginalizar esse legislativo, ou seja, as decisões do legislativo não são respeitadas por ele é um ditador. E ele vai perseguir a oposição, principalmente aqueles republicanos que são contrários ao sistema imperial que ele governa. Show? Tranquilo? Ele vai sufocar a oposição. Só que aí,
ele consegue um certo sucesso no aspecto econômico, do jeito do tio dele, mais ou menos a mesma história. Ele consegue um sucesso através de um processo de abertura econômica, da abertura de fábricas, geração de emprego, né? E ele consegue também desfocar, tirar o foco do seu governo agressivo e ditatorial por meio de uma política externa, onde ele vai repetir a estratégia do tio. Aí eu não preciso ficar aqui falando para vocês, que o que ele fez, porque é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Ele vai invadir a Crimeia, e vai entrar em guerra com a Rússia, ele vai apoiar a unificação da Itália, que também é uma guerra, ele vai chegar a intervir em questões políticas do México, para você ter uma ideia. Então, ele vai... a ideia de desenvolver em questões políticas externas é uma estratégia dele para desfocar a sua ditadura, tá? Tirar do foco a sua ditadura. O grande erro dele, e aí eu acho que é a parte mais importante, tá? O grande erro dele foi ter entrado em guerra contra a Alemanha, que nós chamamos de quê? De Prússia, tá? Ele vai entrar em guerra contra a Alemanha porque ele temia que o sucesso da unificação alemã pudesse ser prejudicial à França. Olha o que eu vou te dizer. A Alemanha, a Prússia, melhor dizendo, a Prússia era o mais importante estado alemão. Só que a Alemanha era dividida em mais de 30 estados independentes. E a Prússia pensou assim, cara, mano, a gente tem que se unir. Imagina se todos esses estados alemães se unirem, a Prússia pensando, como nós ficaríamos mais fortes. Entende? Então, quando Napoleão percebeu essa estratégia da Prússia, ele falou assim, eu vou entrar em guerra contra eles para impedir essa unificação. Essa foi a estratégia do Napoleão III. Eu vou lutar contra a Prússia, porque se a Prússia conseguir unificar os estados, a Alemanha, essa nova nação vai ficar muito poderosa. Então ele entra em guerra contra a Prússia. Mas quando o cara entra em guerra contra a Prússia, ele entra em guerra contra a Prússia. Ele entra em guerra contra a Prússia e mais 33, 34 estados. Ele vai tomar um couro da Prússia. A França vai tomar uma surra da Prússia. Essa guerra, chuchus, é chamada de guerra, olha aí, ó, franco-prussiana. Franco-prussiana. Guerra franco-prussiana. A Alemanha vencer a França na guerra franco-prussiana, tá? E isso faz com que a França tenha a obrigação, os franceses vão ter a obrigação de assinar um tratado, né? O chamado Tratado de Frankfurt, mais tarde. Nessa guerra eles vão ser derrotados. A mais famosa batalha é a última batalha, que é a Batalha de Sedan, onde os franceses serão derrotados pelos alemães, tá? E o que aconteceu? Os franceses, ao serem derrotados, eles vão ser obrigados a assinar um tratado, né? E nesse tratado, 2 territórios franceses serão roubados, serão tomados pelos alemães vitoriosos, certo? Que é o território da Alsácia e o território da Lorena. São 2 territórios. Preste atenção no que eu vou te dizer. Isso olha o que eu vou te dizer. Isso é o pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial do século XX. Porque a França perdeu 2 territórios para a Alemanha, e o que eles vão querer fazer no século XX? Tomar esses territórios. E como que eles vão fazer para tomar esses territórios? Fazendo uma nova guerra. E como é que é o nome dessa nova guerra? Primeira Guerra Mundial. Eu estou dando aqui o pontapé inicial para uma rivalidade que mais tarde vai resultar na Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Então a Alemanha vence a França nessa guerra franco-prussiana e desestabiliza o governo de Napoleão III. Vai acabar esse governo na próxima aula. E a próxima aula a gente vai falar da Terceira República Francesa.
Gente, falta segundos e a gente volta na semana que vem. Rafa, em que foi a derrota em que foi no final do século XIX, 1871, mais ou menos. Tá?